Fala aí, pessoal, voltamos em edição extraordinária. Extra. Extraordinária, porque agora no fim da tarde, não é isso? Começo da noite. Isso, o São Paulo divulgou um vídeo de apoio institucional ao Fernando Diniz. Que é uma coisa meio inédita, né? Assim, uma declaração tão clara de apoio. Uhum. Até porque assim, não é, ao que sabemos, não tem nenhuma. Apesar das vaias lá na hora lá do final do jogo, não tem um clamor popular imenso pela queda do Diniz, embora tenha algumas críticas e tal, certo? Eu acho que eu vou até ler, Tironi, assim, as palavras do post em todas as redes sociais do São Paulo, no Twitter, no Instagram, no site oficial. É curiosa a postagem porque ela até usa algumas palavras que o próprio Fernando Diniz tem digamos, repetido. E aí acho que a gente analisa, porque como você falou, não existe um clamor, o que existiu foi pela primeira vez um palavrão, um xingamento, um protesto. Sim, da torcida. Da torcida no estádio. Ei, Diniz vai tomar naquele lugar. Como se fala para juiz. E aí eu acho que... E a falta disso, mas a falta de resultados do time até o momento, colocam o São Paulo numa situação, como você falou, inédita, de um apoio público assim. Sim. Não é nem o cara chegar depois de uma derrota, o dirigente vai lá e falar, não, tá prestigiado. Não, desta forma eu nunca vi. Né? Não tinha... Ó, vamos ver se você identifica o Diniz aqui nessas palavras. Construir e ter prazer em jogar futebol. O que se treina é o que se joga. O time que cria mais e oferece menos chances é o time que está mais perto de ganhar. É a probabilidade e vamos ficar com ela. Perseverança e persistência. Praticamente, eu acho que uma ou outra palavra o Diniz não usou em alguma das suas coletivas pós-resultados. Mas é o jeitão. É o jeitão do Diniz. É o discurso do Diniz, sempre, né? Da construção do jogo, né? De que o resultado quase um detalhe. O placar é consequência do que se trabalhou e tudo mais. Que a distinção entre trabalho e resultado que ele falou na outra coletiva, enquanto as pessoas não distinguirem trabalho e resultado, nós ficaremos nessa... E acho que o São Paulo comprou completamente esse discurso. Acho que o São Paulo contratou o Fernando Diniz por suas ideias, mas agora ele, digamos, encampou diretamente. Mergulhou no discurso no dinismo, no jeito que o Diniz enxerga o futebol. Né? Mergulhou de vez. Até era curioso, né? Porque quando ele chegou tinha aquela discussão. Se ele vai ser o Diniz de sempre ou se ele vai se adaptar ao que é o São Paulo. E ele, em algum momento, em alguma coisa se adaptou, né? O time dele não é aquele time que fica fazendo tabelinha dentro da pequena área dele mesmo. Mas, né, quando precisa, despacha a bola, embora saia com mais... O discurso agora da diretoria é 100% o discurso do Diniz. Exatamente. E assim, essa mesma diretoria, o Leco está indo para o 5º ano de mandato, o Raí já está há um tempão também, o Lugano já está há um tempão. Essa diretoria jamais demonstrou o mesmo tipo de apoio a qualquer treinador. É verdade. Na verdade... Eu acho, até escrevi isso no Twitter, eu acompanhando o São Paulo há muito tempo. Eu cobri o São Paulo na época do Tele, né? Sim, eu também. Então, a gente, desde aquela época. Sim. E assim, acho que os técnicos mais notórios da história do São Paulo, recente, ou quase, Tele e Muricy. Sim. Nem naquela época tinha uma demonstração institucional de tanto apoio. É verdade. Sabe assim? Não, o Muricy era cornetado pelo Leco durante toda a sua passagem. O Tele pelo Márcio Aranha, que era outro diretor, tinha muita coisa assim. Então, assim, não era uma coisa, não tinha site oficial, contas oficiais, mas na própria diretoria existia divergência e cobrança e discordância. Sim, é verdade. Esse apoio eu nunca vi, e dessa diretoria particularmente eu nunca vi, inclusive em relação a treinadores que ou tiveram mais resultados em sintonia com o torcedor, ou a treinadores que tivessem uma relação umbilical com o torcedor, como o Rogério Ceni. Verdade. Nem com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi tratado por essa diretoria como um qualquer. Exatamente. E era um treinador que tinha ideias também, que quase todas estão aqui nesse manualzinho. É verdade, tem razão. Não acha? É isso mesmo.
E aí, em outros casos, com treinadores que tinham melhores resultados e uma sintonia melhor com o treinador que o Diniz, como por exemplo o Agui, os caras também cagaram e andaram. Tipo Sim. assim, os caras não demonstraram o menor respaldo. É verdade. O que você desprendeu dessa coisa toda? Então, o que eu acho? Eu acho que agora... Bom, se esses caras mudarem o leme agora no meio do caminho, aí é a coisa mais bizarra do mundo, né? Depois de um apoio público desse tamanho, dessa forma, que nunca aconteceu antes. A outra leitura que eu faço é se tem algum movimento dentro do São Paulo de mudança e aí a diretoria vai lá e fala, não, a gente vai com esse cara aqui. Sei, tipo uma coisa interna. Eu não consigo... E eu, assim, vou te falar, talvez eu imagine o que você acha disso, mas eu não acho ruim. Porque agora o Diniz tem mais um ingrediente a favor dele. Então ele teve o mesmo elenco, mais tempo, respaldo, e agora tem respaldo oficial da diretoria. Né? Em que outra situação na vida do Diniz ele vai ter uma situação dessa? Nossa, não é verdade. Para treinar. Aliás, que treinador no Brasil, treinando Jorge Jesus tem. Né? A diretoria fala, esse cara a gente vai com ele até onde ele for. Ninguém. A diferença é que o Jorge Jesus é campeão brasileiro e da Libertadores. Nem o Renato tem esse prestígio. Não mesmo. Pelo menos claramente demonstrado hoje. Não. Que a diretoria mostrou com relação ao... Para mim, assim, tem dois fatores, eu acho que rondam a minha cabeça para entender melhor essa manifestação. O primeiro relacionado a essa diretoria e os porquês. Eu acho que esse discurso ele se encaixa perfeitamente com uma diretoria em que se encontra também encurralada. Sim, né? Sem dúvida. No último ano de mandato, sem muito dinheiro para eventual contratação de um treinador substituto grande e que também nunca teve resultado, assim como o Diniz. É quase que se o time do Diniz esse ano, o São Paulo do Diniz, do Leco, do Raí, conseguir jogar um futebol, tiver uma proposta, tiver um propósito, tiver trabalho, não necessariamente é necessário um resultado nesse último ano de mandato para os caras, entendeu? Quase se fosse uma salvaguarda. Que no limite no limite, exagerando, parece um pouco como o Diniz pensa. Né? Exatamente. Que o futebol é uma coisa, o resultado pode ser ou não, porque pode ser aleatório, pode ser o quê, mas o trabalho, a beleza, o jogo, todos eles estão aí. Então, nesse aspecto, né, Tironi? É como se fosse encerrar o mandato, olha, só se encerrando sem ganhar nada, mas em compensação, olha como o nosso time é legal. Deixamos legal, isso aí, né? Repete, exatamente. Deixamos um legado, o time é legal, joga bonito, etc e tal, sentiremos não ganhamos, saudade desse time. Sentiremos saudade. E aí se for interrompido no final do fim da era Leco, o Diniz vai embora, sei lá o quê, fala, bom, vai mudar tudo. Bom, a gente, se tivesse continuado, talvez e tal. Eu acho que por esses fatores ele se encaixa. Mas isso então é quase uma toalha jogada. Fala, bom, a gente não vai ganhar nada mesmo, mas pelo menos a gente vai fazer uma graça. Eu acho que é quase isso. Você acha, né? É quase isso. É como se não é toalha jogada, mas é assim, diante do poderio de outros adversários, resultados melhores e técnicos que chegaram recentemente em seus clubes, eu acho que o São Paulo se vê... O São Paulo nem na zona de classificação do Paulista, o São Paulo não tem resultado mesmo, né? Prático. É quase que em troca de resultados a gente vai oferecer em vez de resultados que a gente talvez não consiga, a gente vai oferecer um futebol... Diferente e tal. Para o torcedor São Paulino mais novo... Eu estou pensando no que você vai falar. Por quê? Você fala. Não, para o torcedor São Paulino mais novo talvez não tenha visto. Isso aconteceu de certa forma sei. Com o Cilinho. Pré-Cilinho. Ali, 84, 85. O São Pré-Cilinho não, Cilinho já. O São Paulo tinha um timaço bicampeão paulista e que aí perdeu 2 finais seguidas no Corinthians e começou a envelhecer e o São Paulo veio com em 82 e 83. É isso. Certo? E aí em 84 veio o Cilinho, que era um técnico desconhecido que tinha métodos revolucionários. Exatamente. E tal. E para jogar um futebol arte e tal, barrou um monte de gente, começou tal. E o 84 do Cilinho no Paulista foi ruim, sim. Mas foi, era o da reformulação. 85 o brasileiro
foi desastroso até um momento em que teve uns sinais no jogo, o time saiu aplaudido de pé. Exatamente. Contra o Grêmio. Gol do Tonho. Gol do Tonho, o goleiro Tonho deixou a bola entrar. Exato. E aí, no Paulista de 85, reforçado em algumas posições sensacionais, o São Paulo deitou e rolou. E aí virou um timaço. Que foi campeão brasileiro em 86 e tudo mais. Agora, o Cilinho inventivo, maravilhoso e tal, ele só tem o seu lugar na história do São Paulo, assim, guardado no coração. Os menus do Cilinho só entraram para a história porque eles ganharam. Exato. Eles ganharam 2 paulistas e um brasileiro com o comando do Pepe. Se não, meu velho, ó... É verdade. O Tele com a seleção de 82 era tal e só virou a página quando ganhou pelo São Paulo. São Paulo, é verdade. Sem resultado você não vai a lugar nenhum. Sim. Mas você achou... Eu tô pensando ainda nisso, sobre ter jogado a toalha ou não. O outro olhar é esse que eu falei. Cara, nós vamos com esse cara aqui. Uhum. Talvez porque não tem outra alternativa e tal, mas nós vamos e nós estamos enxergando evolução e achamos que assim vai. Você não, em nenhum momento nenhum você acha que pode ser isso? Não, eu acho que até tem alguma coisa, mas eu acho assim, para olhar com lupa. Eu acho que o São Paulo desse ano, na continuidade do trabalho, na minha opinião, evoluiu menos do que eu esperava. Sim. Tem resultados piores do que eu esperava, a despeito de ter sido prejudicado num jogo ou no outro. Uhum. E, diferentemente do que o Diniz tem falado, não jogou todas as partidas bem, não. A partida do Santo André foi muito, você estava lá, foi muito ruim. Ruim. A partida contra o Corinthians foi uma boa partida. E o São Paulo tem que jogar várias dessas boas partidas contra os times grandes para ter uma... ganhar, para a gente ter constatado uma evolução. Agora, eu ia te fazer uma outra pergunta, era o meu segundo ponto nesse segundo aspecto, a segunda conclusão que eu tiro desse apoio incondicional. Para mim, é muito mais, de novo, um discurso, um apoio para a imprensa, para a opinião pública, do que para o torcedor do São Paulo. Esse discurso. E digo mais, é muito mais fácil você convencer, não digo manipular, não vou chegar a esse ponto, tá? Convencer a opinião pública, a mídia, sobretudo quando o assunto é Fernando Diniz, do que o torcedor. Sem dúvida. Então, o que a gente viu imediatamente, o que a gente vê em relação a essa diretoria, ao trabalho do Fernando Diniz e à opinião pública, a imprensa, é uma coisa muito mais próxima do que na realidade é a sensação, o sentimento do torcedor que numa substituição e o afã e na necessidade do resultado mandou o Diniz tomar naquele lugar. Então, assim, para mim, de novo, se a intenção foi com esse negócio aqui convencer o torcedor com essas palavras, isso não vai ser tão fácil assim, não. Já convenceu 90% da imprensa, eu já li todo mundo aí no Twitter, não sei o que, temos lá 90% de uma imprensa que tem as suas divisões, de uma imprensa que está, digamos, sedenta por trabalho, porque temos poucos trabalhos, por futebol bonito, é verdade. Gosta do Diniz, vamos falar. Que gosta do Diniz, que nenhum treinador sem resultado tem o respaldo que o Diniz tem, e que relativiza resultado. No caso dele. No caso dele. Sim. Em muitos casos, não. No caso dele, sim, relativiza resultado. Eu não consigo enxergar futebol sem o bendito do resultado. Não é maldito, é bendito do resultado. Uhum. Quando eu falo que eu tento, e às vezes, muitas vezes, me colocar no papel do torcedor, é a nossa função. Também. E é a nossa função também. Entender o que o torcedor está sentindo, o que o torcedor quer. Claro. E eu vejo nesse São Paulo do Leco, de uma assessoria de comunicação muito boa, uma capacidade de mobilização do resto da imprensa, que ela não é necessariamente o reflexo do que o torcedor do São Paulo pensa. Para mim isso é muito latente há muito tempo. E isso é uma questão... Isso no estádio fica claro, né? Isso no estádio fica claro. Não é que tá lá e a torcida tá aplaudindo o Diniz. Não é. Não. Como eu falei... lembra que o que a gente falou das vendas? Como que a imprensa cobre o São Paulo encara as vendas? Vendeu o Antony e aí, troca a futura, porque quando o Neres for vai ganhar não sei mais quanto, porque vai juntar não sei quanto de dinheiro, porque a venda futura. E aí é todo um
bololô para justificar financeiro para justificar uma venda. Pode ter sido uma venda excelente. O fato é que o São Paulo, no dia do jogo contra o Corinthians, não tinha o cara. Né? E o Pedrinho estava lá, jogou, entrou e tudo mais, por exemplo. Então, todas as vendas do São Paulo são sempre grandes negócios. Né? Grandes negócios. São grandes negócios. E os negócios fracassados, terríveis, que o São Paulo faz em contratar jogadores que não têm a menor condição, pouco se fala, enfim. Mas é verdade, o São Paulo tem, a comunicação do São Paulo tem uma capacidade grande de mobilização ali, né? De vender um discurso e vender esse discurso colar. A única coisa que a diretoria de São Paulo não consegue fazer colar, e acho que talvez não consiga, seja esse discurso, de que tudo bem se a gente jogar bem, mas perder. Isso na arquibancada esquece, não vai colar. Isso não pega. E aí vale os minutos finais do jogo contra o Corinthians. Isso aí. O São Paulo não estava jogando mal, estava lá tentando fazer gol no Corinthians e tudo mais, foi melhor do que o Corinthians. Teve a falta 1 minuto antes, ali, por dedinho do Volpi, que o Diniz não cai ali. Ele ia cair se o Corinthians ganhasse. Se fizesse aquele gol. Aí tem a substituição e aí toda a torcida foi no Diniz. Trocou o Pato pelo Liseiro, trocou o Paulo pelo Liseiro, não pode, é burro, é não sei o que, vai não sei aonde. E aí teve o pênalti. E aí, num estalo, a raiva mudou de lado. A raiva mudou pro juiz. E até nesse ponto, o São Paulo, até de forma correta, a diretoria soube capitalizar. Foi lá, o Lugano tentou bater no juiz, fazer não sei o que, fez aquele escarcéu todo, porque precisava mudar um pouco, tirar um pouco o leme. Então a diretoria de São Paulo e a comunicação de São Paulo é ótima para isso, faz muito bem. Mas chega uma hora, aliás, essa hora já chegou e já passou, que essa conversa não vai adiantar. Eu acho que isso, repito, como você disse bem, pode cair muito bem nas redações. Nas redações cai com uma luva. Os analistas, vai ser demais, é o futebol, como não sei lá o quê, conceito e tudo mais. Na arquibancada não é assim. Não é assim. Se não ganhar, não vai rolar. A gente até queria, nesse vídeo extra, saber de fato a opinião de vocês sobre essa questão, sobre esse apoio incondicional em relação ao Fernando Diniz. Vocês estão satisfeitos? Vocês acham correto? E assim, vamos deixar bem claro uma coisa antes de a gente encerrar. A gente, olhando desde a contratação, jogo a jogo, com vocês, o Fernando Diniz, ninguém aqui está defendendo explicitamente, tirem o cara, cortem a cabeça do cara. Agora, você não criticar quando necessário, quando achar necessário. Você não fazer uma série de observações e você não entender que ele carece de resultados, tanto nos outros trabalhos como no São Paulo, isso acho que é da nossa obrigação também. Claro. E aí acho que fica para você digamos, a sentença. O São Paulo tem razão em bancar o Fernando Diniz até o final, aconteça o que acontecer em termos de resultado, aconteça o que acontecer, porque é mais ou menos isso que está aqui. Né? Ou o Fernando Diniz, como qualquer mortal dirigindo um clube grande na fila, tem que ser analisado também de acordo com os resultados. Essa é a pergunta que fica para vocês, entendeu? E eu termino dizendo que depois do clássico, eu me animei um pouco mais com o São Paulo. Depois do jogo. Achei que jogou bem. Achei que poderia ter ganho. Né? Exato. Perdeu gol, então eu dei mais Eu que, repito, quando chegou eu achei ótima a contratação do Diniz, adorava. Eu não, ele incrível. Sim, a gente vai dirigir conversando aqui. E aí eu fui perdendo um pouco a esperança de que ele pudesse fazer um bom trabalho. E esse jogo contra o Corinthians eu achei que foi bem. Achei que não ganhou realmente por detalhes. Não, assim, de novo. Então eu dou um voto. E nesse aspecto até ok. Eu acho assim, repito, o Diniz com esse apoio aberto da imprensa, da diretoria, ele tem mais um ingrediente a favor dele. Sim. Ele cada vez menos ele tem atenuantes para não entregar resultado. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Eu também, para concluir e deixar a bola para vocês, eu também gostei muito do São Paulo do Diniz contra o Corinthians. Inclusive, não fui um daqueles, porque eu não sou daqueles que numa alteração enxerga, entra um volante, sai um atacante, é o pior dos mundos. Eu quis entender o que aconteceu ali, eu compreendi a reação do torcedor na hora, evidente, sai o Pato, o time precisa ganhar, entra o Liseiro. Eu achei até que o São Paulo, depois de quase ter tomado o gol da falta, como disse o Tironi, teve até o controle do meio e criou chances com o Liseiro em campo para ganhar o jogo. Mas, aí que tá,
eu não consigo enxergar futebol e nem o Fernando Diniz sem resultado. Para mim é só isso. Falando em carnaval, é o desfile do domingo e da segunda no Rio. Isso não é o desfile das campeãs isso na mesmo. semana seguinte, Isso que aí. não tem competição. Exatamente. Todo mundo vai lá, né? Tem que ganhar. A gente até se estendeu, mas queria saber de Isso. vocês aí, edição essa, porque merece o torcedor do São Paulo aí que está nos acompanhando há algum tempo e tal, e eu acho que merecia essa satisfação e queremos saber a opinião de vocês. Falem pra gente, beleza? Falem. Assinem o canal, apertem o sininho e vambora. Voltamos a qualquer momento. Edição extraordinária. Eu tô aqui, ó. Eu tô repetindo. Eu tô Black Sabbath, não tem nada a ver com o jogo de sábado. Corinthians e São Bela Paulo. camisa. Você gosta? Gosto. E eu tô de Radiohead de novo. Vamos lá. Valeu. Valeu.